Capítulo 313. O Rei do Submundo. 3. Hades. Como se atreve? Bum. Bum. Hades balançava sua espada brutalmente no ar. Parecia que o céu estava se dividindo com cada ataque. Escuridão caía como chuva, seu calor atacando Perses. Ionvou estava parado observando a cena incrédulo. Não tem imperfeições. As pequenas imperfeições que ele viu em Hermes e Atena não estavam presentes em Hades. Essa era a força de um verdadeiro deus superior. O impacto de cada golpe fazia o Tártaro tremer e ele sentia como se sua mente seria destruída só por essa visão. Como sempre, se não fosse pelo seu traço sangue frio, ele não teria conseguido aguentar. Ionvou finalmente entendeu o que ser um deus significava depois de ver Hades. Todas as leis e princípios se moviam ao redor dele. Uma mensagem de Hermes chegou. Mensagem: faz tempo que não vejo meu tio assim. Talvez uns 700 anos. Uma mensagem de Hermes chegou. Mensagem: não era só eu. Ares e Hércules também ficaram admirados pela sua força no começo. Minha irmã Atena era a maior fã dele. Uma mensagem de Atena chegou. Mensagem: cala a boca. Hades conseguiu surpreender até a deusa da sabedoria e da guerra e estava demonstrando sua habilidade como o mais velho dos deuses do Olimpo. Como se atreve? Você me perguntou se eu me atrevo. Hades evitou facilmente a mão estendida de Perses. Perses, você finalmente ficou maluco. Você ficou maior depois de consumir o corpo de Cronos. Também ficou mais corajoso agora. Você acha que é o Cronos, e? Hades apertou o punho de sua espada ainda mais forte. Urrm. Urrm. A escuridão que fluía pelos seus braços fez sua espada ficar totalmente preta. Preciso me livrar dessas desilusões primeiro. Hades atacou com sua espada. A lâmina fez aparecer uma linha que ia do ombro direito de Perses até seu abdômen e o corpo do deus Titã explodiu em chamas. Suas feridas começaram a vazar e, conforme uma fumaça preta subia no ar, seu corpo anormalmente grande começou a encolher como uma bexiga esvaziando. Não. Não. O deus Titã se contorcia, tentando segurar a fumaça. Perses tentou curar seus ferimentos com poder sagrado, mas Hades balançou sua espada novamente e o privou dessa oportunidade. Toda vez que a espada atacava, mais fumaça vazava de suas feridas, preenchendo o ar. O que é aquilo? Ionvou olhou para a fumaça preta. Ele sabia que era o poder que fez o Titã ficar anormalmente grande e causou os estranhos acontecimentos no Tártaro. Mas por que tão familiar? Seu rosto se enrijeceu quando o desespero e a mágoa do rei obscuro de repente vibraram. Ele tentou ver o que estava acontecendo. Hades deu o golpe final e cortou a cabeça de Perses. A cabeça gigante saiu voando pelo ar, era uma visão aterrorizante. O deus Titã deixou para trás um objeto preto que parecia com uma esfera. Desgraçado. Ele fugiu durante a luta. Hades bufou e flexionou seu dedo para destruir a esfera negra. Ele se virou para Ionvou. Apesar da distância, seus olhos se encontraram. Hades apareceu bem na frente de Ionvou em um piscar de olhos. Ele parecia ainda mais imponente de perto e Ionvou deu um passo para trás surpreso. Ele tentou mover sua mão na direção de Vigrid, mas seu corpo estava congelado. Hades não liberou muito de sua aura, mas Ionvou sentia como se sua alma estivesse sendo esmagada. Ionvou se encontrou com Poseidon e muitos outros deuses, mas ainda conseguiu usar o seu traço sangue frio para se manter calmo. No entanto, isso era impossível na frente de Hades. O traço se recusava a ativar e ele não podia controlar o seu corpo. Hades era o ser mais supremo com quem ele se encontrou até agora. Não gosto disso. Ionvou franziu a testa. Estar nas mãos de alguém desse jeito era desagradável. Ele ativou diferença de tempo e rapidamente despertou suas células através do seu circuito mágico. Quando Hades começou a falar e o tempo voltou a fluir normalmente, Ionvou já tinha conseguido recuperar sua compostura. Ele conseguiu ficar de pé na frente de Hades com confiança. Hermes acena com a cabeça satisfeito. Atena estante observando com uma expressão afetuosa. Agares dá risadinhas. Undum está em silêncio.
Por um momento, os olhos de Hades brilharam. Estou vendo vários rostos de quem senti falta. Por acaso você é alguém que as crianças do meu irmão estimam? Também estou vendo Agares. Já faz um tempo desde que vi esse grão-duques demoníaco. E as palavras de Hades foram sumindo enquanto observava Yonvou. Yonvou sentiu como se tudo sobre ele estivesse sendo mostrado e examinado. Então o olhar de Hades parou na algema e no grilhão pretos. O desespero e a mágoa do rei obscuro vibraram em resposta. Mas parecia ser diferente das outras vezes. Eles pareciam estar tremendo de raiva. E os legados dele? Um dos cantos da boca de Hades se curvou. Parecia que ele estava sorrindo, mas havia amargura no sorriso. Achei que só estava me trazendo a mensagem de Perséfone, mas você é mais interessante do que pensei. Hades deu uma risada abafada. E aquele humano ali tem um brinquedo bem interessante. Ele lançou um olhar para Creutz, que estava tentando recuperar o fôlego com a espada sagrada Zulficar. Os olhos de Creutz estavam tremendo por baixo de seu elmo. Hades gritou para os membros de Disputo, que estavam ajoelhados no chão, vamos voltar para o templo. Você completou com sucesso a missão repentina, o desejo de longa data de Perséfone. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 10.000 karma. Você adquiriu um adicional de 15.000 karma. Você foi recompensado com o Anel da Vida, artefato sagrado de Perséfone, fatores da primavera, fatores de Perséfone, divisão de julgamento, poder de Perséfone. Os objetivos da missão de Perséfone eram se encontrar com Hades e confirmar que ele ainda estava vivo. Agora que ele finalmente se encontrou com Hades, as notícias foram entregues para Perséfone e as mensagens apareceram. Um anel feito de flores silvestres e envolto em uma luz desceu na palma de Yonvou. Era o artefato sagrado de Perséfone, o Anel da Vida. Yonvou confirmou as recompensas. Anel da Vida categoria. Anel rank. Artefato sagrado descrição. Um presente da deusa da primavera, das mudas e do submundo para a pessoa que encontrou seu marido. A energia vivida da vida o envolve e apenas por usá-lo, sua exaustão será aliviada. Além disso, o anel bufa a alma do usuário. Vida da alma. Os fortes vestígios dos humanos podem transformar as almas para adquirir várias cores. Essas cores serão purificadas para limpar a mente e remover estímulos inúteis. Pode diminuir a exaustão acumulada de 20% a 40%. Crescimento da alma. Para mortais que estão fadados a morrer, as almas são um território proibido. Essa opção possui o efeito de estimular a alma para ajudá-la a compreender seu significado. Fornece o uso do poder da alma e pressão da alma. Assim que Yonvou colocou o Anel da Vida, ele conseguiu sentir a pressão em seu corpo que ele nem tinha percebido antes desaparecer. O Tártaro era uma prisão projetada para aprisionar deuses. Obviamente, seria um ambiente desafiador para os mortais. Creutz estava se movendo relativamente bem graças ao poder sagrado de Zulficar, mas o desespero e a mágoa do Rei Obscuro não ajudavam a aliviar a pressão do Tártaro para Yonvou. Na verdade, ele estava sofrendo ainda mais pressão por causa dos seus fatores dracônicos, demoníacos e divinos. O Anel da Vida estimulou e revitalizou sua alma, ajudando a aliviar a pressão. Resumindo, ele tinha permissão para entrar e sair do Tártaro livremente. Além disso, já que podia ser usado nos outros andares também, era uma recompensa generosa que não pecava em nenhum aspecto. As informações sobre os fatores da primavera, fatores de Perséfone e divisão de julgamento, poder de Perséfone não podem ser acessadas. Você deve cumprir as qualificações ou condições para visualizá-las. Uma mensagem sobre as outras duas recompensas apareceu, junto com um aviso dizendo que estavam seladas. Perséfone já o havia avisado sobre isso antes de ele entrar no Tártaro. A janela da missão diz que você vai receber 3 recompensas, mas provavelmente só vai conseguir usar o Anel da Vida depois de encontrar o meu marido porque o Anel da Vida é um presente para você que vem do meu poder sagrado, o que significa que você com certeza vai conseguir usá-lo.
Mas as outras duas são diferentes por causa do ambiente rigoroso do Tártaro. Perséfone explicou que o Tártaro era isolado do mundo exterior e diziam que era a única área que o mundo celestial no 98º andar não podia acessar. Provavelmente é por isso que todos os meus poderes, com exceção do despertar do corpo dracônicos, se dissiparam apesar dos canais ainda estarem conectados com Athena, Agares e Umbun. Seus poderes não estavam lá. O que preciso fazer para desbloquear as outras duas recompensas? Você vai precisar ser reconhecido por Hades primeiro. O Tártaro é o território sagrado do meu marido e Yonvou precisava escolher entre sair do Tártaro ou conseguir o reconhecimento de Hades. Naquele momento, outra mensagem apareceu. Jing. A próxima missão foi criada. Yonvou verificou a missão. Próxima missão / o desejo desesperado de Perséfone. Descrição. A pedido de Perséfone, você encontrou Hades com sucesso. No entanto, Hades não está em uma situação muito boa. A guerra com os titãs e gigantes esteve acontecendo por um longo tempo e o Tártaro se tornou um terreno baldio em várias áreas. Ajude e dê suporte a Hades para que ele possa voltar para seu templo. Quando for reconhecido por ele, você terá a habilidade de visualizar os detalhes dos fatores da primavera, e do poder, divisão de julgamento. Condições de sucesso. O reconhecimento de Hades, retorno de Hades, tempo limite. Recompensas. Qualificações para usar os fatores da primavera. Qualificações para usar o poder, divisão de julgamento, e Yonvou estalou sua língua. As coisas nunca são fáceis. Perséfone adivinhou que Hades estaria com dificuldades e escondeu a missão seguinte. Se ele quisesse seus fatores e poder, teria que ajudar Hades. Ela agiu como se fosse dar todas as recompensas depois que ele encontrasse Hades, mas no fim, tinha uma condição oculta. Yonvou riu. Na verdade, ele queria os fatores e poder de Perséfone, mas não estava desesperado. Apesar dos canais estarem temporariamente cortados, ainda havia vários deuses e demônios que queriam fazer contratos provisórios e dar seus poderes a ele. Muitos deles eram iguais ou até superiores ao que Perséfone ofereceu. No entanto, Yonvou não estava bravo. Ela estava claramente preocupada com seu marido para fazer isso. Embora jogadores não pudessem ser de muita ajuda para os deuses, ela ainda queria que seu marido recebesse toda a ajuda que pudesse. Ele entendia o seu desejo desesperado melhor do que qualquer um, então não queria discutir com ela. E eu tenho que continuar aqui de qualquer forma. Ele ainda não tinha encontrado os outros dois irmãos ciclopes, então poderia muito bem ajudar Hades. Só então ele conseguiria desfazer o selo do relógio de bolso. Não vai ser fácil. Ele estalou sua língua enquanto seguia Hades e Disputo, observando as ruínas ao redor dele. O Tártaro era um lugar de escuridão, sem nenhuma vida, e parecia ainda mais com um pesadelo agora. Havia rastros de combate por todos os lugares e corpos de deuses gigantes espalhados pelo chão. A maioria das tropas de Hades parecia ter sido danificada ao ponto de não poderem mais ser recuperadas. Ao longe, ele podia ver o templo de Hades, mas estava deserto, o que parecia bizarro para um dos três grandes deuses do Olimpo. Será que Hades percebeu o olhar de Yonvou? Ele deu um riso abafado e disse: "Você não está fazendo perguntas." Mesmo estando tão curioso, a risada parecia cínica. Desde o começo, Yonvou percebeu que Hades tinha uma personalidade fria. Capítulo 314 O Rei do Submundo 4 Yonvou olhou Hades diretamente nos olhos. Era difícil de adivinhar o que Hades estava pensando. Os deuses e demônios que Yonvou conheceu até agora eram transparentes sobre seus sentimentos. Eles riam, ficavam bravos ou sorriam misteriosamente. Mas o sorriso frio no rosto de Hades era diferente. Sua profundidade fazia Yonvou sentir como fosse sugar sua alma se ele ficasse olhando por muito tempo. Era como o próprio Tártaro. Você deveria escolher uma boa pergunta para fazer por um momento. Yonvou se perguntou por que Hades estava dizendo uma coisa dessas. Eu priorizo uma troca justa acima de tudo. Confiança. Respeito. O que isso importa? São todos inúteis para mim. Eu acredito em dar o equivalente ao que recebi. Trocas são mais fáceis desse jeito.
Estou pedindo para fazer uma troca porque também tenho uma pergunta para você. Yonvou assentiu. Ele entendeu a personalidade de Hades. De quem era o corpo que eu vi quando cheguei aqui? O corpo do gigante que tinha quilômetros de comprimento. Persis também era grande, mas se comparado àquele cadáver, ele não era nada. O corpo parecia com uma montanha. Então é isso que você quer saber? Hades sorriu. Cronos Yonvou arregalou os olhos. Você já ouviu falar de Cronos? Ele não é o rei dos Titãs. Isso mesmo. E ele também é o pai que Zeus, Poseidon e eu aprisionamos. O pai horrível que comia seus próprios filhos. As lendas do Olimpo começaram com o rei dos deuses, Cronos, comendo seus filhos. Ele ouviu uma profecia que dizia que um de seus filhos tomaria seu trono e começou a engoli-los quando nasciam. No entanto, sua esposa, Rhea, não conseguiu aguentar tal atrocidade e escondeu o mais novo, Zeus. Zeus cresceu longe de todos e um dia, voltou para desafiar Cronos. Cronos vomitou todos os filhos que havia engolido e eles se tornaram aliados confiáveis de Zeus, Hades, Poseidon, Hestia, Hera e Deméter. Depois de uma longa guerra, os irmãos conseguiram aprisionar Cronos e seus apoiadores, os Titãs, no Tártaro. Isso significava que Cronos era o começo das lendas olimpianas e também seu maior vilão. Um ser desses morreu? Um deus também pode morrer? Outro pensamento se passou pela cabeça de Yonvou. Achei que Cronos era o rei obscuro. Até agora, nenhum dos deuses chamou o rei obscuro pelo nome. Eles só se referiam ao rei obscuro de ele, e Hermes disse que era por causa do juramento do Estige. No fim, Yonvou estava errado. Você parece estar se perguntando como um ser como ele pode ter morrido. Isso mesmo, nós roubamos o tempo dele. Yonvou ficou intrigado. Estou querendo dizer que roubamos tudo o que ele tinha. Para se tornar um deus de verdade, é necessário imortalidade absoluta e pessoas com imortalidade precisam de tempo. Afinal, um verdadeiro deus é um ser que governa o tempo. Mas nós o tiramos dele e ele morreu. Cronos era o deus do tempo e da morte. Hades estava dizendo que por terem tirado o tempo dele, só a morte sobrou. E graças a isso, eu consegui uma parte da morte. De qualquer forma, foi isso que aconteceu. Hades acenou com sua mão como se ele não quisesse mais falar sobre isso. No entanto, Yonvou não percebeu a rápida olhada que Hades deu a ele, como se estivesse tentando verificar algo. É minha vez de perguntar agora sim, Senhor. Perséfone te disse mais alguma coisa? Yonvou se lembrou da sua visita ao território sagrado de Perséfone. A minha única tarefa era procurar por você mesmo. Entendo. Hades deu um sorriso amargo. Era a primeira emoção que Yonvou via por trás do sorriso frio. Hades parecia bem solitário. Faça sua próxima pergunta. Isso era tudo o que você queria saber com a sua pergunta? Sim, por quê? Parecia que Hades estava perguntando qual era o problema para Yonvou. Yonvou engoliu em seco. Hades disse que priorizava uma troca justa. Ele valorizava tanto assim a mensagem de Perséfone? Não é nada. Você diz várias coisas inúteis. Faça logo sua próxima pergunta. Essa batalha eterna não é cansativa? Yonvou já havia visto o campo de batalha, mas queria ouvir da perspectiva de Hades. A batalha. É. A batalha. Hades deu um pequeno sorriso e riu. Se você chama isso de batalha, a risada se tornou um sorriso frio que parecia estar culpando a si mesmo. O Tártaro já está à beira da destruição. A explicação de Hades começou com como ele veio ao Tártaro centenas de anos atrás por causa de alguns acontecimentos estranhos. Mas a situação não melhorou desde então. Você não achou que o primeiro titã que viu, Persis, era normalmente grande? Mesmo sendo um deus, ele não deveria ser daquele tamanho ou ter tanto poder da alma. Yonvou se lembrou do deus titã que era alto o suficiente para alcançar o céu e concordou. É porque ele absorveu o poder sagrado de Cronos. O poder sagrado de Cronos não desapareceu depois de sua morte, e os titãs e gigantes que queriam vingança procuraram por meios de tomar vantagem do legado de Cronos e conseguiram descobrir algo. O tamanho anormal deles era um efeito colateral. Então a fumaça negra que eu vi devia ser o poder sagrado de Cronos. Ele se lembrou da fumaça que vazou do corpo de Persis quando Hades o atacou.
Não é fácil de lidar com criminosos que possuem o poder sagrado de um rei antigo. Eu continuei perdendo território conforme eles ganhavam mais poder sagrado e agora, só sobrou essa área. Hades murmurou, pensando na ironia dos prisioneiros tomando o controle da prisão. Então Ion-Vou se lembrou dos rostos exaustos de Dis-Pluto. Eles eram soldados que já estavam esperando os titãs e gigantes tomarem o Tártaro. O que vai acontecer se eles conseguirem? Dessa vez, era hora de Hades fazer uma pergunta. Humano, por que você veio aqui? Ion-Vou parou e olhou diretamente para Hades enquanto dizia. Para pegar Kiné. Hades riu de novo. Ele ficou surpreso. Você sabe o que isso significa? Ion-Vou não desviou seus olhos de Hades. Significa que você será uma parte de mim. Você vai se tornar a minha sombra e o apóstolo que liderará todos os meus seguidores. Você pode fazer isso? Hades estreitou os olhos. Assim como eu não posso te aceitar, parece que você não tem nenhuma intenção de servir ninguém. Estou correto? Ion-Vou não disse nada. Ele só continuou a olhar para Hades. Ele teria tentado procurar por outra opção sob circunstâncias normais, mas mesmo Hades falando sobre não aceitá-lo, seu comportamento desmentia essa afirmação. Que humano interessante. Você também não reage muito. Hades colocou seus braços nos braços do seu trono e olhou para Ion-Vou. Você disse que queria Kiné. Então vou te dar uma resposta rápida. É impossível. Não é porque eu não quero dar, mas porque não estou com ele. Ion-Vou arregalou os olhos. Você quer dizer, foi danificado muito tempo atrás, quando eu estava lutando com Tifão, o rei dos gigantes. Se Kiné ainda estivesse aqui, eu me pergunto se ainda teríamos sido derrotados tão fácil. Assim Astrape atirava relâmpagos que simbolizavam Zeus, Triaina causava tornados que simbolizavam Poseidon e Kiné emanava uma escuridão pesada que fazia seus inimigos irem em direção à morte. Também conseguia esconder a presença de seu dono e acabar com as vidas de seus inimigos com um único som. Já que Hades estava usando a espada ao invés de Kiné, ele não podia usar o seu poder sagrado no máximo. Ele sempre sentia que algo estava faltando sem o artefato sagrado ao seu lado. Se ele tivesse o elmo que usou para derrotar Cronos, a situação não teria acabado assim. Não. Se todos os ciclopes estivessem aqui, Ion-Vou perguntou. O que você quer dizer? Se os 3 irmãos ciclopes que me deram Kiné pudessem trabalhar juntos de novo, eles poderiam recriá-lo. Ion-Vou ficou sem palavras. Mas só com um deles presente, isso não é possível. Urne. Urne. O desespero do rei obscuro tremeu. Brontes estava gritando. Ion-Vou pressionou o bracelete enquanto falava. Só um. Os apóstolos de Esteropes e Artes não chegaram aqui em segurança. Dessa vez, foi Hades que ficou surpreso. Como você sabia disso? Mas é como eu disse. O apóstolo de Brontes desapareceu a caminho daqui e Esteropes morreu com o ataque de um titã. Só sobrou o apóstolo de Arges e ele está nos ajudando o máximo que pode. Mas tem limites para o que ele pôde fazer sozinho. Kiné foi criado por todos os irmãos trabalhando juntos. E suas habilidades também não são como costumavam ser. Urne. O bracelete começou a tremer violentamente. Brontes começou a chorar depois que descobriu que seu segundo irmão havia morrido. Se eu conseguir tomar vantagem disso, Ion-Vou achou que as coisas poderiam se tornar mais fáceis do que ele esperava. Hades, se os 3 irmãos ciclopes se juntarem e restaurarem Kiné, você vai ter a vantagem na guerra? Hades não conseguiu adivinhar o que se passava pela mente de Ion-Vou e franziu suas sobrancelhas. Isso mesmo. Mas a situação da batalha não vai mudar tão rápido. Existe um jeito de melhorar as coisas agora, mas não quero usá-lo. Do que você está falando? Se eu resolver o seu problema, você pode me dar Kiné em troca depois que a guerra acabar? Do que diabos você está falando? Por favor, me dê uma resposta. Você vai me dar Kiné mesmo se eu não me tornar o seu apóstolo? Hades franziu a testa. Tudo bem. Se eu quer, vou dá-lo a você. Eu juro pelo meu nome.
Mas se você não conseguir manter a sua promessa, não vai encontrar um fim muito bom. Já que você jurou pelo seu nome, por favor chame Arges aqui com o item que pertencia a Esterpes. Descontentamento apareceu no rosto de Hades quando Yonvou o cortou, mas pelos olhos confiantes de Yonvou, ele conseguiu dizer que o mesmo estava planejando algo. O que ele estava tentando fazer? Ele não conseguia ler a mente de Yonvou. Hades achou que ele tentaria algo com o poder do Rei Obscuro, mas não sabia o que seria exatamente. Apesar de Hades também ser um deus da morte, tudo o que ele fazia era punir os mortos. Ele não podia fazer mais nada com eles. Porém, não custava tentar e ele poderia punir Yonvou mais tarde se fosse humilhado por ele. Hades bateu palmas para invocar um servo, instruindo-o a trazer o Ciclope Arges, junto com o item que pertencia ao seu irmão morto, Esterpes. Então ele olhou para Yonvou, um jogador que tinha o item dele. Hades não ficaria furioso como Poseidon. Ele considerava o que tinha feito no passado um erro, apesar de que faria a mesma coisa, mesmo se tivesse outra chance. Ele chegou na sua posição atual devido aos resultados de suas ações no passado. Todos os seus poderes vinham dele. Como os titãs e gigantes. Naquele momento, a porta se abriu e Arges entrou lentamente. Seu rosto estava exausto da longa guerra, assim como os de Pluto. O Senhor me chamou. Arges, coloque esses itens na frente daquele jogador. Sim, Senhor. Arges colocou cuidadosamente as bigornas que tinha trazido na frente de Yonvou sem nenhuma hesitação. Hoje você vai encontrar os seus irmãos o quê? Yonvou estendeu sua mão para as bigornas. Ele olhou para a expressão questionadora de Arges. Arges estava prestes a perguntar o que ele estava fazendo quando um raio de luz se espalhou ao redor deles. Uma alma apareceu diante de Arges, cujos olhos se arregalaram quando viu o rosto de quem sentia saudades aparecer na frente dele. Arges e irmão. Por que está tão magro? Como as coisas acabaram tão ruins? É você mesmo, irmão? Finalmente, depois de 200 anos, vamos nos reunir de novo. Arges arregalou os olhos. Invocação dos mortos foi ativada. Quem você gostaria de invocar? Esterpes. Uma luz azul começou a brilhar. Continua no próximo vídeo.